Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a meditação sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo deste livro, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo nós estamos na seção que fala dos benefícios da sabedoria. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 2, versículo 13. Dos que abandonam os caminhos retos para percorrer as veredas das trevas. O livro dos Provérbios fala que aquele que busca a sabedoria, aquele que encontra a sabedoria e se torna íntimo da sabedoria, é liberto pela própria sabedoria deste tipo de pessoas, aqueles que abandonam os caminhos retos para percorrer as veredas das trevas. O caminho feito por aquele que encontra a sabedoria divina, por aquele que obtém de Deus a sabedoria divina, e lembremos-nos que sabedoria para o livro dos Provérbios é um caminho, portanto Deus vai construindo o sábio, vai tecendo o sábio. Para este, a sabedoria vai livrando o seu caminho para que ele não se confunda com o caminho daqueles que abandonam a Deus. Porque os que abandonam os caminhos retos para percorrer as veredas das trevas corresponde àqueles que um dia já estiveram próximos do Senhor, um dia já fizeram parte do grupo daqueles que seguem o Senhor, mas que por iniciativa própria, pelo mau uso da sua liberdade, decidiram abandonar o Senhor. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que se classificam, aliás, que se identificam com essa classe de pessoas. Pessoas que inclusive fizeram parte da nossa própria caminhada. Em alguns casos, pessoas que até levaram outras para a caminhada na igreja. Talvez seja até o seu caso. Foi instrumento de Deus para a sua conversão, mas depois a pessoa abandonou o caminho do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com o seguinte: às vezes, com uma intenção reta, com uma boa intenção, nós vamos nos deixando ser enredados e atraídos por essas pessoas, por esses irmãos que um dia estiveram no caminho de Deus e abandonaram. Por que eu falo com uma intenção reta? Porque às vezes nós nos aproximamos, ou melhor dizendo, nós nos reaproximamos dessas pessoas com o intuito de reconduzi-las para Deus, com o intuito de fazê-las voltar para Deus. E como eu disse, essa intenção é reta. Esta intenção é boa, mas nós precisamos estar preparados para não nos deixarmos ser contagiados pelas ideologias, pelas razões da pessoa. Por quê? Porque se nós não estivermos preparados, nós iremos fazer coro às vozes dessas pessoas. Inclusive também nós nos deixaremos ser atraídos por elas para percorrer o mesmo caminho que elas estão percorrendo. Cuidado, atentemos. Quando acontece isto, é porque nós não estamos sendo guiados pela sabedoria. É porque estamos sendo guiados simplesmente por uma boa intenção, mas esta boa intenção não está impregnada da sabedoria divina, da vontade de Deus,
da ação do Espírito Santo. Se trata de uma boa intenção, mas que está muito carregada de emoções, de sentimentos. Uma boa intenção que é desprovida do conhecimento doutrinal, que não tem o tato da experiência para perceber que muitas vezes aqueles que se afastam de nós estavam conosco, como diz São João na sua primeira carta, mas não eram um de nós. Por quê, Fabiano? Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas até permanecem na igreja. E cuidado, tá? Não estou falando somente daqueles que um dia caminhavam na igreja, deixaram de caminhar e se afastaram. Ou por decepção, ou porque foram atraídos por pessoas de outras doutrinas. Enfim, não estou falando somente dessas pessoas, não. Eu estou falando, inclusive, de pessoas que estão dentro da igreja, que permanecem dentro da igreja. Estou falando dessas também. E que tentam nos enredar para caminhos que não correspondem à vontade de Deus, que não correspondem à doutrina oficial da igreja. Cuidemos. Quando nós temos a sabedoria divina, nós sabemos discernir e nós nos afastamos desse tipo de atrativo, deste tipo de atração. Nós precisamos, portanto, pedir a sabedoria divina para estarmos blindados. A sabedoria blinda aqueles que ouvem a sua voz, sabedoria blinda desse tipo de pessoas. Cair, todos nós estamos sujeitos. Eu não estou aqui falando que o sábio não cai. Inclusive, o livro dos Provérbios fala o seguinte, que o sábio aceita a correção. Mais adiante nós vamos ver esse versículo. Que o sábio aceita a correção. Ora, se o sábio aceita a correção, é porque ele erra. Ele não seria corrigido se ele não errasse. Cair, todos nós caímos. Infelizmente, nós temos as consequências, apesar de com o batismo ser apagada a mancha do pecado original, mas nós temos as consequências do pecado original conosco. E uma das consequências é a concupiscência, a tendência ao pecado. Cair, nós caímos. Como nós vemos no dia que hoje nós celebramos, o Sábado Santo, este dia de silêncio, a maior parte dos apóstolos caiu quando Jesus foi preso, fugiu, não esteve junto com ele. Mas é próprio do sábio se reerguer. Cuidemos daqueles que persistem no erro e que querem nos arrastar juntamente consigo, inclusive para justificar seus erros. O sábio sabe fazer esse discernimento e se afasta deste tipo de artimanha. Os apóstolos foram inundados do espírito de sabedoria divina porque mesmo após a sua queda, e talvez essa tenha sido a pior das quedas dos apóstolos, abandonar o Senhor, eles retornaram. O livro dos Salmos, inclusive, o Salmo 36, 37, diz assim para nós, lá nos versículos 23 e 24. O Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Com o sábio acontece isto. Não é que o sábio não vai cair, ele até cai. Mas ele é sustentado pela mão do Senhor porque ele está nesta relação de intimidade com Deus e Deus o levanta. Nós devemos sempre estender a mão para os irmãos, principalmente para aqueles que caem, para aqueles que se afastam, ou para aqueles que estão dentro da igreja e que permanecem trilhando os caminhos do erro. Estender sempre as mãos, mas sempre ter a mão forte para não permitir que, ao estender a mão, eles nos puxem para baixo, nos puxem para junto deles. Estendemos a mão para levantá-los. Então, meus irmãos,
Deixemos que Deus cuide de nós e que nos dê a sabedoria para sermos firmes na nossa posição de fidelidade a Deus, tal como foi o apóstolo João, tal como foi a Virgem Maria, as santas mulheres, para permanecermos firmes e para levantar os que caem, não para cair juntos e permanecer prostrados. Aqueles que permanecem prostrados não são sábios. Para que nesta fidelidade a Deus possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.